Karl Marx é considerado um dos mais importantes pensadores da sociologia. Sua concepção acerca da teoria valor-trabalho, que é onde surge a discussão acerca da mais-valia, é alvo de debates até os dias atuais. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal. Isso nos incentiva a continuar criando conteúdo educativo aqui para o YouTube. Antes de explanar acerca da mais-valia, é importante entender o que seria a teoria valor-trabalho. Essa teoria procura explicar como o preço é atribuído a determinada mercadoria. Desse modo, o valor de determinado item correspondia observando o número médio de horas trabalhadas para a sua produção. Esta vertente teórica está entrelaçada profundamente com a leitura que Marx lançou acerca da sociedade capitalista. Segundo a interpretação marxista, há uma tensão entre os proprietários, isto é, os donos dos meios de produção, e a classe proletária, a classe detentora da força de trabalho. Era o que ele chamava de luta de classes. Marx acreditava que o que era pago aos trabalhadores não refletia o valor real do trabalho exercido. O capitalista paga a seus empregados um percentual inferior ao valor do trabalho desenvolvido, um valor menor considerando o quanto o trabalho da classe proletária agrega aos bens produzidos. Segundo Marx, o valor recebido do capitalista apenas é o suficiente para manter o trabalhador em um nível de subsistência. Para entender como a mais-valia funciona, é importante perceber que no processo produtivo existem dois tipos de trabalho: o trabalho necessário e o trabalho excedente. Por exemplo, um trabalhador da indústria têxtil produz o equivalente a 100 peças de roupa em 10 dias úteis. Essa produção equivale a R$1.000. Então, em um mês de trabalho, 22 dias, o empregado gerará um valor correspondente a R$2.200. Entretanto, seu salário foi de apenas R$1.000. Isso significa que em 12 dias de trabalho, o valor que ele gera acaba ficando exclusivamente com o patrão. O trabalho realizado em 10 dias e que resultou na remuneração do trabalhador, Marx intitula de trabalho necessário. Já o valor produzido referente aos 12 dias de trabalho restantes, que fica unilateralmente sob poder do capitalista, é chamado de trabalho excedente. Assim, a remuneração paga ao empregado seria produzida durante a execução do trabalho necessário. Logo, é o trabalho excedente responsável pela geração de mais-valia, resultando em ganhos exclusivamente ao capitalista. É aqui que emerge a análise marxista. Este trabalho, qual não se converte em salário extra ao empregado, é o que Marx definiu como mais-valia. O valor produzido pelo trabalho excedente do proletário é o que se converte em lucro ao detentor dos meios de produção. Sem a apropriação da mais-valia, o sistema capitalista não subsistiria, de acordo com Marx. Marx qualifica dois tipos de mais-valia: a mais-valia absoluta e a mais-valia relativa. A mais-valia absoluta inclui o lucro gerado pelo aumento do número de horas da jornada de trabalho, permitindo ao trabalhador colocar em uso o trabalho excedente sem ganhar a mais por isso. Ela é identificada quando há a maximização da jornada de trabalho, isto é, mais horas trabalhadas. Foi a principal fonte de acumulação durante a gênese do processo industrial. Esse aumento da produção não deveria gerar mais custos aos proprietários capitalistas. De acordo com Marx, o objetivo do sistema capitalista é expandir a exploração da classe trabalhadora. É por isso que, inevitavelmente, o capitalista desejava alongar a jornada de trabalho para o máximo possível. Enquanto a mais-valia absoluta está vinculada ao aumento da jornada de trabalho, a mais-valia relativa é caracterizada pela diminuição do período trabalhado, porém, sem alterar o resultado da produção. Nesse processo, melhorias foram feitas, como a compra de máquinas, com o objetivo de aumentar a produtividade. Com a ajuda de novas tecnologias, foi possível agilizar o trabalho e produzir mais em menos tempo. A mais-valia relativa não se baseia no aumento dos dias úteis, mas sim no aumento do número de máquinas utilizadas e na implementação de melhorias operacionais, o que otimiza o lucro da empresa. Embora a produtividade do trabalhador também tenha aumentado, produzindo mais em um período mais curto, seu salário permaneceu o mesmo.